A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas, de todo o Brasil, que nos dão a honra de, nesse exato momento, estar conectados conosco em nossa live, com mais um programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Desejando a todos vocês, uma ótima quarta-feira com as mais ricas bênçãos de Deus e que a chuva da graça do Senhor possam ser derramadas neste dia em vossas vidas. Dizendo também, meus queridos e amados irmãos, que ao final de cada programa estaremos orando por todos vocês. Faça então o seu pedido de oração, e nós estaremos assim rogando ao nosso Deus para que Ele venha, que Ele venha vos abençoar. Sei que tem muitos irmãos, muitas irmãs que estão carecendo, de uma bênção. Todos nós estamos esperando a resposta da nossa vitória, estamos esperando a resposta da nossa bênção, estamos esperando a resposta da nossa promessa, da promessa em que Deus tem nos prometido. E por diversas vezes, a gente já leu aqui os Salmos de número 40, que é um salmo que fala conosco, mas ele também nos coloca muitas vezes num brete, que é: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é muito fácil quando Deus faz uma promessa para nós, não é muito fácil quando Ele tem algo em nossas vidas nós ficarmos esperando. Principalmente esperar confiantemente. Isto muitas vezes nos traz um desconforto, porque nós queremos que a bênção chegue mais rápido, porque a gente está precisando. Mas não vem ao caso. No dia de hoje Deus tem uma palavra para cada um de nós, Deus tem uma palavra para cada um de nós, com o título, de um estudo que a gente fez aqui, que diz assim como tema: dias de crise em nossas vidas. Dias de crise em nossa vida. O que os dias de crise pode proporcionar em nossa vida? Muitas vezes, eu quero falar agora, não em crise muitas vezes financeira, mas quero falar de crise espiritual. Muitas vezes, quando essa crise espiritual ela adianta em nossa vida, ela nos causa alguns desconfortos. Deus quer trabalhar muitas vezes em nossa vida de uma maneira, de uma certa forma, e nós ficamos esperneando de um lado para o outro, fazendo perguntas, até mesmo questionando Deus, por que isso, por que aquilo. Talvez, no primeiro momento, Ele não queira nos responder e Ele deixa nós nos debater por um pouco, até com que Ele possa trabalhar do jeito e da forma com que Ele quer a nossa vida. E eu quero fazer uma leitura bíblica na Epístola aos Romanos. E eu gosto muito das epístolas paulinas, porque nos traz, assim, muitos ensinamentos claros de como nós temos que enfrentar as adversidades do dia a dia. E nada melhor que Paulo para nos ensinar. Nada melhor do que Paulo para nos orientar, porque ele passou por todos os altos e baixos aqui na terra enquanto ele viveu. Um homem escolhido por Jesus, que nós vimos no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 15, quando ele disse para Ananias: vai, porque este é um vaso escolhido para mim. Então, vaso escolhido tem que ser polido, vaso escolhido tem que passar por momentos de angústias, por momentos de aflição, e Deus já nesta manhã, neste dia, já começa a falar com alguém que está do outro lado,
que está ouvindo, que ainda vai ouvir, ou que está assistindo, ou ainda irá assistir esta live, porque Deus jamais vai falar em vão. Quando Deus fala através da sua palavra, ou ele usa um vaso, é porque ele já tem o endereço certo e a pessoa certa. Jesus, então, a Bíblia Sagrada, no capítulo 8, aos Romanos, do versículo 35 a seguir, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Faça esta pergunta para você mesmo. O que poderá te afastar do amor de Cristo? Paulo faz essa pergunta para mim, para você, e talvez ele tenha feito essa pergunta para ele mesmo. O que vai me separar do amor de Cristo? Que motivo terei eu para abandonar a Cristo? Que motivo irei encontrar na minha jornada? Que motivo poderei encontrar na minha vida para abandonar quem jamais pensou ou pensará em me abandonar? Aqui Paulo está dizendo bem assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta. Poderá, por motivo de algum problema, uma pessoa nos separar? Poderá eu mesmo me separar do amor de Cristo? Por alguma razão, por alguma circunstância, por alguma adversidade que veio a surgir na minha vida, na caminhada de fé? Aqui Paulo está fazendo essa pergunta para mim e também para você. Você tem algum motivo específico para abandonar a Cristo? Diga a Jesus: eu vou me separar por tal motivo. Aqui Paulo está fazendo essa pergunta. E você tem a resposta. Você tem a resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo continua. Tem um ponto aqui de interrogação. E aí depois ele começa a dizer as circunstâncias em que provavelmente poderão surgir ou já surgiram na nossa vida, para que possamos dizer algo, muitas vezes, ou ter um sentimento de abandonar a caminhada de fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo diz assim, será a tribulação? Pense bem, meu irmão, pense bem, minha irmã. Ele faz a pergunta, e eu faço a pergunta para você, minha irmã, meu irmão. É essa tribulação que você vem passando já de muito tempo? É esta tribulação que você tem enfrentado a cada dia que passa? Que quando você levanta pela manhã, você já faz a mesma pergunta que está costumeiramente fazer todos os dias. Será que o meu dia de hoje será semelhante ao dia de ontem? Será que o gigante que eu venci no dia de ontem, hoje eu terei que enfrentar mais um gigante? Eu não sei que tipo de tribulação você vem enfrentando e não precisa você falar para mim. Mas conte para Jesus nesse dia: Senhor, eu não aguento mais essa tribulação em que eu venho passando. Todos os dias eu tenho me deparado com uma tribulação que tem angustiado a minha alma, com uma tribulação que tem me afrontado, com uma tribulação que tem me perseguido. Já não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos, já há muitos anos, Senhor. Essa tribulação é constantemente na minha caminhada de fé. Quem nos separará do amor de Cristo?
será a tribulação. E aí Paulo diz no versículo subsequente, ou a angústia. Quantas pessoas estão angustiadas devido a tantas tribulações do qual elas têm enfrentado. Quantas pessoas a sua alma está sangrando por dentro por muitos motivos. Motivos familiares, motivos muitas vezes no trabalho, motivos no meio da parentela. Que tipo de angústia a tua alma está passando neste exato momento? E talvez você adentrou aí dizendo, eu vou hoje assistir o programa porque eu preciso que Deus fale comigo. E Deus já está falando com você desde o início desse programa. Se a tua alma está angustiada, se a tua alma vem sofrendo, se a tua alma está sendo deprimida por algum motivo, neste dia, a resposta vem do céu. Somente Jesus terá resposta para solucionar os teus problemas. No livro de Salmo, de número 37, versículo 5, é um versículo chave para você que está me ouvindo. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Mesmo com a alma angustiada, mesmo debaixo de uma tribulação, nós temos que entregar tudo para o Senhor e descansar. Pastor, mas você acha que é fácil descansar quando uma guerra espiritual está travada em nossa vida, que a gente não sabe para que lado correr? Eu sei e tenho experiência que não é fácil mesmo. Mas, se nós nos separar do amor de Cristo, por certo, perderemos a nossa bênção e nos separaremos de alguém que tem a solução para o nosso problema. Claro, ninguém é de ferro, ninguém é um super-homem, uma super-mulher, em que quando a tribulação chega, quando a angústia na alma chega, não dá vontade de parar. Não dá vontade de estacionar. Mas nós vimos, não foi um e não foi dois, que passou também por essas dificuldades. Nós vemos que Elias, quando Deus usa poderosamente para clamar e vir fogo do céu e lamber o holocausto, uma mulher, possuída pelo inimigo, Jezabel, mandou avisar que queria matar e iria matar Elias. Elias, um homem de Deus corajoso e valente, do qual Deus respondeu a sua oração há tempos atrás. Agora foge, vai para uma caverna e pede ali a morte. Não existe homem forte, não existe mulher forte nesta caminhada de fé, que muitas vezes, quando a angústia da alma, quando a tribulação se levanta, ela também não pensa que a sua vida está acabando por ali. Mas é neste exato momento que o olhar de Deus olha do céu e diz para Elias, que fazes aí, Elias, na caverna? E ele pode perguntar para você hoje, minha filha, meu filho, faz horas que você está aí dentro dessa caverna, né? Perdeu até o desejo de orar, perdeu o desejo de cantar um louvor, perdeu o desejo de seguir em frente. Mas é nessa caverna que você se encontra que a voz de Deus, meiga e suave, está falando com você. É neste exato momento, quando o desânimo chega, quando nós pensamos que tudo já está acabado, é que ele aparece e faz uma pergunta para nós. O que estás fazendo aí? E você fica sem resposta.
Você está ali nervoso, nervosa, dizendo, eu creio que não vale mais a pena seguir nessa caminhada de fé, eu creio que não vale mais a pena seguir em frente, porque a cada dia que passa é uma tribulação, a cada dia que passa é uma luta, a cada dia que passa é uma prova, muitas circunstâncias que eu tenho para colocar para Deus. Talvez os meus queixumes, talvez os teus queixumes, talvez a minha alma, muitas vezes, clamando por socorro, e nós dissemos para Deus, Senhor, ou o Senhor dá um basta nesse problema que estou passando, ou o Senhor me tira dessa tribulação, ou o Senhor me tira essa angústia da minha alma, ou então eu fico por aqui mesmo. Da maneira e do jeito em que eu estou, não tenho condições de seguir em frente. E assim, nos dias em que nós estamos vivendo, meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, muitos de nós estamos enfrentando uma guerra travada. Esta nossa guerra não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra o ser humano, mas é contra as potestades infernais do maligno, nas legiões celestiais, assim diz Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 6. É uma guerra travada contra o nosso adversário, que ele é invisível, né, e a gente não veja, e muitas vezes nós estremecemos porque ele é astucioso. E a pergunta é esta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que você vem passando? Será a angústia que você vem passando? E mais na frente diz Paulo, ou a perseguição? Quantas pessoas perseguidas, quantos irmãos perseguidos, e muitas vezes não é pelos de fora, pelos de dentro. E sabiamente no livro de Miqueias fala bem assim, que os inimigos do homem são da sua própria casa. Quando fala da casa, pode ser da casa em que você mora, pode ser da casa dos teus parentes e pode ser até dentro da casa de Deus. Pessoas que te olham com um olhar diferente, pessoas que te menosprezam, pessoas que não te valorizam por aquilo que você é. Miqueias falou muito bem. E se não fosse assim, o próprio Jesus, dizendo na sua palavra, ele disse bem assim, que ele não pôde fazer muitos milagres na sua terra em Nazaré, aonde ele vivia dia a dia, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, davam crédito para ele. Meu irmão, minha irmã, eu sei que não é fácil ouvir essa palavra, quando essa palavra nos confronta, quando essa palavra vem de frente para nós, e ela nos diz assim, será a tribulação que você está enfrentando dia a dia? Será essa angústia que a tua alma tem sofrido a cada dia? Será a perseguição que você vem enfrentando há tanto tempo? Aí diz Paulo mais à frente, ou a fome. E aqui não é a fome de alimentar o teu corpo físico, mas é a fome de ter saciada a tua alma. E tem momentos em que a nossa alma fica bem deprimida. E se nós olharmos para o livro de Salmos, nós vamos ver o próprio salmista fazendo uma pergunta para a sua própria alma. Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Esta pergunta Davi faz para a sua própria alma, porque Davi vinha passando por um momento de afronta, por uma guerra travada, por uma luta travada, e ele se depara, e Davi naquele exato momento ele não estava em Jerusalém para poder ir para o templo adorar, orar, buscar a Deus, tocar a sua harpa, não. Ele estava afastado de Jerusalém. Estava longe de Jerusalém.
estava numa guerra travada, assim como você está, assim como eu também estou passando por uma guerra travada. E neste momento, Davi resolve conversar com a sua alma, como você também, minha irmã, como você também, meu irmão, como você também, meu pastor, como você também, meu amigo, como você também, minha amiga, está fazendo essa mesma pergunta. Por que tu estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Pois ainda o verei, disse Davi. Davi estava se lembrando dos momentos bons em que ele passava tocando a sua harpa, dedilhando a sua harpa, ali no grande templo de Jerusalém, na presença de Deus. Mas, por um motivo ou outro, quando ele não estava no mesmo lugar onde ele gostava de adorar a Deus, diante da luta, da adversidade, porque ele vivia muitas guerras travadas, Davi, fora de Jerusalém, tu te acalma, minha alma. Diga para a tua alma nesse dia, te acalma, te sossega, aquieta-te. Aquieta, minha alma, fala com ela nesse dia. Diga para ela, sossega só um pouquinho. Eu tenho certeza que ainda vou voltar a sentir a presença de Deus como eu sentia antes. Manda ela se aquietar nesse dia de hoje. Eu não sei, você que está aí do outro lado, talvez esteja dizendo, parece que Deus está usando ali o pastor Raimundo para falar exatamente comigo, porque a minha alma está muito angustiada, eu estou muito depressiva, estou muito depressivo, eu não sei até quando eu vou aguentar esta tribulação, esta guerra e esta luta. E você não entrou nesta live, neste programa, por acaso, porque nada existe por acaso nas nossas vidas. Existe a Jesuicidência e não a coincidência. E aí nós vamos lendo, né, a Bíblia Sagrada e vendo, né, o que aqui que Paulo diz, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E a pergunta é esta: em que situação você se encontra neste exato momento? Está enquadrado em qual parte deste versículo? Está enquadrado em qual palavra neste versículo-chave da Bíblia Sagrada em que Paulo escreveu esta epístola aos Romanos? É a perseguição que você está sofrendo? É a angústia da alma em que você está sofrendo e não tem coisa mais triste, às vezes não é uma dor no corpo, às vezes não é uma ferida no corpo, mas às vezes é a ferida da alma. E a ferida da alma, ela dói mais que a ferida no nosso corpo físico. A nossa alma, às vezes, ela se sente tão angustiada, tão aflita, que chega a doer o nosso corpo todo. Parece que perdemos o ânimo. Parece que a nossa alma, estando angustiada, tira até o nosso desejo de viver. E por isso, muitas pessoas têm até o desejo de tirar a sua própria vida. Porque a sua alma se encontra angustiada, devido à tribulação, devido à guerra espiritual, devido às afrontas do dia a dia. Mas Deus está falando conosco nesse dia, nessa hora, através dessa palavra e fazendo esta pergunta: o que nos separará do amor de Cristo? O que vai fazer, meu irmão, minha irmã, você se separar do amor de Cristo? Jesus, em certa ocasião,
trazendo uma palavra para uma grande multidão. E a Bíblia não diz que tipo de palavra ele estava falando, que exortação ele estava fazendo. E diz a Bíblia que começaram a ir embora um por um. E só ficou então naquele lugar os seus discípulos. E ele olha para os seus discípulos e faz esta pergunta: vocês também não querem acompanhar a eles? Vocês também não querem ir junto com eles? E diz-nos então a Bíblia Sagrada uma resposta de Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Meu irmão, minha irmã, e a palavra é essa nesse dia: para onde você vai fugir? Para onde você vai correr? Aonde você vai tentar se esconder se você abandonar ao Senhor Jesus? E aqui, Paulo fazendo essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Quem poderá nos separar? E aqui eu quero ler alguns pontos aonde Deus me deu aqui, né? Primeiro ponto. Não é que Deus seja ruim para os seus filhos. É que o pai gosta de ter seus filhos bem perto dele. E por isso, às vezes, ele permite acontecer algumas coisas em nossa vida que ficamos a nos perguntar para nós mesmos: o que está acontecendo comigo? Sabe o quê? Que às vezes nós corremos tanto, às vezes nos distanciamos tanto, que papai dá uma olhadinha assim: o meu filho, a minha filha já não está tendo tanto tempo para estar pertinho de mim, na minha presença. E eu tenho que, né, arrumar um jeito de fazer o meu filho, a minha filha, dar uma paradinha nessa correria e ficar mais pertinho de mim. Eu repito aqui este primeiro ponto, e é por isso que muitas vezes nós achamos que papai tem nos esquecido, ou às vezes até pensamos que ele não quer mais nos ouvir, mas ele quer sim. O desejo dele é ver seus filhos bem pertinho dele, em comunhão com ele. Olha aqui o primeiro ponto. Não é que Deus seja ruim para os seus filhos. É que o pai, né, como pai, ele gosta de ter os seus filhos bem perto dele. E por isso, às vezes ele permite acontecer algumas coisas em nossa vida que ficamos a nos perguntar para nós mesmos: o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo de errado? Tenho ido na casa dele? Tenho buscado a ele? Tenho feito a obra dele? Por que então esta circunstância vem acontecer na minha vida? Não é esta a pergunta, minha irmã? Não é esta a pergunta, meu irmão? Por que eu estou então passando por isso? Porque tenho que passar por essa tribulação? Porque tenho que passar por esta angústia da minha alma? É esta a pergunta que muitas vezes nós estamos a perguntar para nós mesmos. O que está acontecendo comigo? Deus me mostra um dia que eu errei. Deus me mostra o que eu fiz de errado.
E aí Deus fica caladinho, deixando você se debater de um lado para o outro, para que Ele possa trabalhar naquela situação em que Ele está permitindo você passar. Que situação, pastor? Na perseguição, na tribulação, na angústia da alma. Tem momentos que não adianta você se queixar para ninguém, você falar para ninguém. Ele te deixa no deserto para ficar a sós contigo. E naquele momento, quando você se encontra a sós, é o momento em que Ele para te ouvir. Vamos então agora um pouquinho mais neste ponto. Aí você diz assim, mas Deus, as coisas estavam indo bem. Parece que tudo estava dando certo. Mas parece que de uma hora para outra, as coisas mudaram o rumo e a sua direção. Aí você começa aquele diálogo com Deus e começa a abrir o teu coração e abrir a tua alma. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida nesse momento. As coisas estavam indo bem. Num determinado tempo da minha vida, elas até estavam indo bem. Parece que tudo estava dando certo. Parece que a minha vida estava no caminho certo. Mas parece que de uma hora para outra, as coisas mudaram. As coisas mudaram o seu rumo e a sua direção. Este queixume, esta colocação que no deserto da tua vida tu coloca para Deus, aí diz o Senhor bem assim, isso é Deus nos mostrando que nem tudo que parece que está indo bem em nossas vidas está de acordo com a sua vontade. Meu Deus. Nem tudo que parece que está indo bem em nossas vidas está de acordo com a vontade de Deus. Então, até parece, mas não é. E parece não é a forma correta. Com Deus não tem esse negócio. Parece que está certo. Parece que eu vou vencer. Ou é, ou não é. Então tem coisas na nossa vida, e eu repito aqui, né? Quando você diz assim, olha, as coisas estavam indo bem em um determinado momento na minha vida. Eu até estava passando por alguns momentos felizes, né? As coisas estavam indo bem. Parece que tudo estava dando certo. Mas parece que de uma hora para outra as coisas mudaram o seu rumo e a sua direção. Isto é Deus nos mostrando que nem tudo que parece que está indo bem em nossas vidas está de acordo com a sua vontade. E, por isso então, Ele, o Senhor, permite alguma coisa adversa para nos chamar a atenção. Quando tudo parece que está indo muito bem na nossa vida, de repente aparece algo contraditório com os nossos pensamentos e atravessa a frente da nossa caminhada. E nós nos deparamos com algo que diz assim, Senhor, as coisas pareciam que ia dar certo, mas em um determinado momento o meu trem desencarrilhou. O meu trem saiu fora do trilho. Senhor, e o Senhor me permitiu perder os freios do meu trem.
e agora estou descendo ladeira abaixo. Então, aquilo que parecia que estava dando certo, desencarrilhou o teu trem. A tua vida adentrou em outro percurso e você se deparou com algo que jamais pensaria que iria acontecer. E por isso, você faz esta pergunta para Deus: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Parece que as coisas estavam indo bem. Parece, Senhor, que ia dar tudo certo. Mas agora virou tudo ao contrário. E o que é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer? E ele diz para você: espera. Espera um pouquinho e verás o que vai acontecer logo ali na frente. Olha, meus irmãos, quando Deus nos chama a atenção, às vezes nós damos ouvido e às vezes nós não queremos dar ouvido. Porque parece que as coisas iriam dar certo. Parece que as nossas decisões, parece que as nossas atitudes estavam certas. Mas como o ser humano não gosta de ser contrariado ou contrariada, Deus diz: espera aí um pouquinho. Eu vou colocar um obstáculo diante de ti, para que você possa dar uma paradinha, para ver o que está para acontecer daí para frente. E a pergunta é esta: quem nos separará do amor de Cristo? É esta tribulação que você está passando? É esta luta que você está passando? É este problema que você está passando no seio da tua família? É esta angústia da alma que você está passando? É até consultando o médico para tomar remédio para a depressão, e a palavra depressão é a angústia da alma. Médico algum da terra vai curar a depressão, mas simplesmente o médico do céu é que vai curar a depressão, porque a angústia da alma não tem tratamento psicológico aqui na terra, é tratamento divino. E por isso, mesmo dentro das igrejas, tem muitas pessoas depressivas. Precisa tão somente da cura da alma. Estamos indo para a parte final do nosso programa. Gostaria de ir muito além. E eu repito novamente, para que eu venha concluir a parte subsequente dessa palavra. Você diz assim: as coisas estavam indo bem. Parece que tudo estava dando certo. Mas parece que de uma hora para outra, as coisas mudaram o seu rumo e a sua direção. Isto é Deus nos mostrando que nem tudo que parece que está indo bem em nossas vidas está de acordo com a sua vontade. É por isso, então, que Ele, o Senhor, permite alguma coisa adversa para nos chamar a nossa atenção. Aí temos que parar, preste bem atenção. Tem gente correndo demais. Tem gente que só quer correr. Aí temos que parar, refletir e nos perguntar. Preste bem atenção nessa pergunta. O que tenho que fazer para que as coisas possam voltar ao normal, Senhor? Aí nós paramos. Quando vem um obstáculo, quando vem uma coisa adversa, nós levamos um choque. E dissemos: parece que estava indo bem, parece que eu tinha tomado a decisão certa, parece que eu estava certo ou certa.
E aí, nós paramos e perguntamos: o que tenho, Senhor? O que tenho que fazer para que as coisas possam voltar ao normal? É simples. É só dar uma olhadinha para trás e ver aonde saímos fora da direção do Senhor. Ou talvez não estamos errados. É Deus chamando nossa atenção e dizer: assim, meus filhos, eu ainda continuo aqui no mesmo lugar. Você pode fazer todas as suas coisas, mas nunca esqueça de mim. Sabe aquele momento que muitas vezes nos ocupamos com tanta correria, com tanta coisa, e esquecemos de tirar um tempinho para Ele, a sós com Ele. E Ele diz: sabia que você tem corrido tanto? Eu tenho te dado trabalho, tenho te dado saúde, tenho te dado família, tenho te dado tantas coisas, mas eu preciso que você tire um tempinho a mais para mim. Deus sente saudade dos seus filhos. Deus quer muitas vezes ver os seus filhos bem pertinho dele. E será que nós estamos tirando aquele tempo suficiente para nos derramar na presença do nosso Pai Celestial? Ou você está tão angustiado ou angustiado que diz: eu não aguento mais esta vida. As coisas estavam indo bem de uma hora para outra, as coisas desencarrilharam, as coisas saíram fora de uma certa maneira que eu já nem sei mais o que vou fazer. É neste exato momento que você tem que dar uma paradinha e dizer: papai, e ele vai dizer: eu estou aqui no mesmo lugar. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Ele não saiu do seu lugar. Ele só quer ver os seus filhos parar para ter um diálogo com ele. Gostou da palavra? Envie para os seus amigos, faça seu comentário. Se inscreva lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. Que Deus possa vos abençoar, que você possa ter uma quarta-feira abençoada. E eu vou, nesse exato momento, orar junto com você. Então, entregue os teus caminhos ao Senhor e confie nele, mais tudo ele fará. Vamos orar? Coloca o nome dos teus familiares, dos teus amigos, dos teus vizinhos, dos teus irmãos, e nós estaremos orando por você. Oramos então. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, me humilho diante da Tua santidade. E oro, Senhor, por cada um dos Teus filhos que estão agora conectados conosco. As Tuas filhas que estão agora, Senhor, assistindo essa live. Assistindo o nosso programa também, Senhor, na nossa rádio Cristo Vive, também pelo seu celular. Paizinho querido e amado, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tribulação, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei que angústia é essa que a tua filha, que a tua serva está passando dentro da sua alma. Eu não sei o que o teu filho está precisando, Senhor, mas tu o sabes. Deus, adianta com providência nesse dia, Senhor. Lá onde está o teu filho acamado, Senhor, naquele quarto, do qual não tem encontrado ânimo para se levantar e ir para o campo de guerra. É um soldado, Senhor. É um soldado que está ferido, mas não no corpo físico, mas simplesmente da alma. E a angústia da alma, Senhor, tira o ânimo da pessoa, ela fica desanimada, Senhor. E muitas vezes perde até as forças físicas. Mas que neste dia, através do teu amado Espírito Santo, você possa adentrar neste quarto, também de hospital, neste quarto, Senhor, onde o teu filho ou tua filha está aí, onde ela está ouvindo, onde ela está assistindo agora, Pai, esta oração. Desperta, Senhor, porque muitas perguntas elas já fizeram para a sua própria alma. Por que tu estás abatida, minha alma? Eu quero sentir aquela presença em que eu sentia antes, eu quero ser alegre, eu quero ser feliz, Senhor. E tem pessoas que perguntam por que é que eu não posso ser feliz.
Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus glorioso, cura a angústia da alma, a depressão, a tristeza, livra da tribulação, livra de todo mal, Senhor. E dá-lhes um dia abençoado para cada um dos teus filhos. Que Deus abençoe a todos. E se Jesus não voltar, até amanhã, às 9 horas, em mais um programa, A Voz do Pastor, pela sua rádio, Cristo Vive FM, da cidade de Osório. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.